Olá, queridos irmãos e irmãs, estamos aqui para mais um programa nesta quarta-feira dedicado a São José. Quarta-feira votiva, a liturgia sempre se recorda de São José neste dia, principalmente neste ano que estamos vivendo, segundo a proposta do Papa Francisco, o ano de São José. Muitas graças haverão de vir neste ano para todos nós, se invocarmos a São José, que com toda certeza tem de muito a nos ajudar na vida espiritual. Hoje gostaríamos de falar acerca de São José, amante da castidade, virtude tão preciosa para o cumprimento da vocação cristã e, sem dúvida, a virtude que resplandecia no justo José. Sabemos bem que, ao contrário de Nossa Senhora, São José foi concebido no pecado. A Virgem Maria foi concebida fora do pecado original. Já São José, na Sagrada Família, é aquele que está mais próximo a nós, pecadores, pois havia São José de suplicar também a misericórdia de Deus sobre si mesmo. Tal como nosso Senhor foi muito misericordioso com São José, quando enviou o anjo para dizer que não devia abandonar Maria, que devia ficar com ela, pois o que havia sido gerado em Nossa Senhora foi fruto do Divino Espírito Santo. Ora, sabemos bem que na vida espiritual entendemos que existe esta luta que São Paulo havia dito, a luta da carne contra o espírito. Os desejos da carne não são os mesmos desejos do espírito. Assim sabemos que depois do pecado original, as faculdades de nossa alma ficaram comprometidas, a inteligência e a vontade. A inteligência foi obscurecida pelas trevas da ignorância. A vontade perdeu aquela gana, aquele desejo pelas coisas mais nobres, por Deus, o desejo de ver a alma em estado de perfeição. E assim, esta vontade que antes do pecado original era ardente e feliz, agora ela é entristecida e tíbia, uma vontade que não é determinada. E assim, acontece que as nossas paixões, quando nós falamos de vícios e de virtude, no caso, quando falamos de castidade, estamos falando de uma virtude que se opõe ao vício da luxúria. O vício da luxúria são estes pecados contra o sexto mandamento da lei de Deus, que nos diz não pecar contra a castidade. Ora, as paixões do concupiscível, aquelas paixões que envolvem a vontade com o prazer, estas paixões estão desordenadas depois do pecado original. A vontade meio que perdeu o domínio sobre os desejos carnais. E estes sobrepõem esta vontade fragilizada, que sem a graça de Deus não tem aquela força divina para submeter a natureza. Obviamente que depois do batismo, em nossas almas, Cristo Jesus nos mergulhou no mistério de sua morte e ressurreição. E agora, com a graça santificante, temos os auxílios divinos para alcançar a pureza, o dom da pureza. Do que Santo Tomás vai dizer sobre as virtudes infusas. Sabemos que as virtudes infusas são 3: a fé, a esperança e a caridade. Mas na compreensão de Santo Tomás, quando se fala
da caridade, quando a caridade é infundida em nossas almas, que é o próprio amor, o amor divino, que é o próprio Deus, o que nos acontece quando possuímos a caridade é que esta eleva este amor humano, animalizado, àquele amor espiritual, ao amor divino, aquele mesmo amor de pureza dos anjos. A caridade eleva, portanto, o nosso amor do nível da passionalidade ao nível espiritual. E aí, portanto, o que acontece é que, vai dizer o doutor Angélico, que com a caridade nós recebemos as chamadas virtudes infusas, e com elas, que é a fé, a esperança e a caridade, nós recebemos como qualidade da caridade a pureza de Deus, a pobreza, ou seja, a simplicidade de Deus. Nós recebemos a humildade de Deus, né? Então todas as virtudes, elas manifestam a qualidade deste amor divino. Então existe uma castidade, como estamos falando aqui da castidade, existe a chamada castidade infusa, aquela castidade, a pureza que nos é infundida como um dom do Divino Espírito Santo. Ora, por que estamos falando disto acerca de São José? Porque São José tinha um convívio com uma pessoa santíssima, que não havia sido tocada pelo pecado, que era Maria, Nossa Senhora. E quando São José conheceu Nossa Senhora, a Santíssima Virgem ainda não tinha concebido a Jesus, Nosso Senhor. Já a convivência com a Santíssima Virgem, mesmo sem levar Jesus no seu seio, já era uma graça de grande santidade para São José. Nossa Senhora influenciou por demais o coração de São José a entregar-se à pureza, a amar a pureza, a querer a pureza como o máximo dom de Deus. Sem dúvida que depois que São José descobre todo o mistério que está por detrás desta santa mulher, que traz dentro de si o próprio Deus no seu ventre, São José se santifica ainda mais pela presença de Deus em Maria Santíssima. Ora, o que eu estou querendo aqui afirmar é o seguinte: na virtude da castidade, nós temos que entender que a castidade, se nós estamos tratando acerca de um apetite sexual, um apetite que vem de nossos afetos, isto significa que nós somos movidos por um bem sensível, por um bem externo. Portanto, esse bem externo é o sexo oposto, que pode nos influenciar e mover a vontade para certos desejos libidinosos. Portanto, quando estamos falando da castidade, nós temos que falar daquela virtude que é chamada a prudência. A prudência de saber que existe uma doença dentro das nossas almas. Essa doença se chama pecado original. E o que fez o pecado original, como estávamos aqui falando? O pecado original fragilizou a nossa vontade. Não é que a nossa vontade seja tão determinada assim pela salvação por Deus. Ao contrário, essa vontade, ela necessita dos auxílios da graça que provém da caridade de Cristo. E se nós não tomarmos cuidado, muito provável que percamos o estado de graça que Cristo conferiu a nós pelos sacramentos, justamente por uma vontade determinada para o mal, influenciada pelo influxo das paixões. E
Então, isto significa que um dos meios para evitarmos os pecados contra a castidade é a prudência acerca do convívio com pessoas do sexo oposto. Isto vale tanto para os celibatários como também para os casados, pois o homem que é casado com a sua esposa, ele deve se ater em conviver com amizade apenas com a sua esposa e não com outras mulheres. Porque se ele conviver com outras mulheres com certa amabilidade, proximidade, o que vai acabar por acontecer é o fato de que o coração dele pode ser traído e pode ser seduzido por um apetite sensível. E assim, desejar a uma mulher que não é a sua, cometendo assim um pecado mortal. Portanto, um critério básico para compreendermos a virtude da castidade é a prudência acerca da proximidade com o sexo oposto. Isto não significa que não podemos ter amizade com o sexo oposto completamente. Podemos ter amigos, mas estes sempre naquela distância razoável, onde nós nos sintamos, no caso dos celibatários, próximos de Deus, e aquela amizade não nos põe nenhum tipo de ameaça. E no caso do casado, aquele que sente-se sempre próximo da sua mulher. Então, sempre o esposo tem que trazer consigo a sua esposa e vice-versa. As amizades, dependendo do tipo de amizade que nós temos, elas podem tanto nos levar para a graça de Deus, para o desejo de santificação, quanto a amizade pode nos levar à laxidão, pode nos levar à falta de comprometimento para com Cristo, para com a graça. É no círculo de amizade que nós, às vezes, desenvolvemos certos vícios, por exemplo, a malícia. E temos de tomar muito cuidado acerca da pureza com tudo isto. Porque às vezes convivemos com determinados amigos, fazem piadas picantes, comentários, palavrões, e tudo isto vai como que movendo o nosso imaginário, a nossa fantasia, e depois tornam-se matéria para pecados de maus pensamentos. Quando nós olhamos para São José, como diz a igreja, ele é um modelo de castidade para todos os bons cristãos. E por que ele é o modelo? Porque São José, que havia sido concebido no pecado, como nós, São José indica-nos o segredo para alcançar a pureza. São José vive ao lado de Maria Santíssima e de Nosso Senhor. O segredo para alcançarmos a pureza e jamais perdê-la é sempre estar na presença de Maria e de Jesus. O Santo Rosário, a meditação sobre a vida de Nossa Senhora, como por exemplo o Tratado da Verdadeira Devoção de São Luís Maria Grignon de Montfort, Glórias de Maria, livros que falem de Nossa Senhora, como A Imitação de Maria, um livro muito bom de ser meditado, e assim vários outros títulos que se falou acerca da Santíssima Virgem. É importantíssimo para a purificação de nosso imaginário. Meditar sobre aquela mulher que de maneira alguma pode gerar ameaça aos nossos corações, muito pelo contrário,
Nossa Senhora, quanto mais pensamos nela, mais amamos a virtude, mais amamos a pureza, mais queremos nos unir a Nosso Senhor. Mas também, outro aspecto, é que São José demonstra para nós que a virtude da pureza, aqueles lírios que ele traz sempre nas suas imagens, o lírio da pureza, que é o próprio José, se dá pelo fato de que José, cada dia que passava, ficava mais puro, mais alvo, pela convivência com a própria pureza encarnada no seio de Maria. A caridade, o Cristo, que estava todo em Nossa Senhora, como a Virgem Maria era como a sarça ardente que Moisés havia visto. Queimava na caridade e não se consumia. Lá estava Maria, ardendo no amor de Deus. São José, sem dúvida, tal como outro Moisés, diante da sarça, deixa-se levar por estas chamas e é purificado cada dia mais pelas mesmas. E assim, São José demonstra para todos nós cristãos um bom conselho. Nós temos que escolher as santas amizades, aquelas amizades que queimam como Maria Santíssima no fogo do divino amor. Porque se nós convivermos com certas amizades que maliciosamente queimam no fogo da paixão, muito provável que em nossos corações, em nossa vontade, se acenderá não as chamas divinas, mas as chamas que já queimam em nossa cara. E assim, meus queridos irmãos, como a santa amizade de José com a Santíssima Virgem levou a ele a viver plenamente a virtude da castidade, a amizade com pessoas que têm os mesmos propósitos ideais que nós temos, vão fazer firmar ainda mais este desejo santo. Por isso, temos de tomar muito cuidado com as nossas conversações, principalmente hoje na rede social, onde muitos pecados se cometem pela imprudência. Temos de ser prudentes sempre e pensar que devemos falar mais com Deus que com as criaturas. E de tanto que falamos com Deus, logo vamos adquirindo dele mesmo aquela pureza santíssima e depois, quando falarmos com o próximo, transmitiremos aquele divino perfume de nosso Senhor para os que convivem conosco. E estes sentirão na fala, no olhar, nas atitudes, o quanto nós trazemos Deus em nossos gestos, em nossos sentidos. E estas amizades vão cada vez mais se santificando, pois não acham perigo em nós. Muito pelo contrário, uma retidão de intenção muito grande, onde aquele amigo, aquela amiga, todas as vezes que a encontro, nada faz mover em mim o passional. Muito pelo contrário, lembro-me de Deus, lembro-me da fidelidade a nosso Senhor, e assim a fraternidade, quando ela é construída sobre o alicerce das virtudes, é como a casa construída sobre a rocha. A tempestade não pode fazê-la vir abaixo. Portanto, São José era um homem silencioso, que isto também ajudou que ele guardasse por demais a santa pureza. O silêncio de São José deve fazer com que nós pensemos se de fato é prudente conversar com esta pessoa a esta hora da noite. Será que é prudente conversar com aquela pelo celular? Será que é prudente estar aqui no trabalho conversando com esta mulher ou com este homem? E assim vamos meditando no silêncio de São José. Por que São José era silencioso? Porque São José tinha o seu coração todo para nosso Senhor Jesus Cristo e para Maria Santíssima. O
coração dele era levado sempre por esse instrumento que é o coração de Nossa Senhora. E toda vez que São José chegava perto de Maria Santíssima, nunca teve nenhum tipo de ameaça pela sua pureza, muito pelo contrário. Parecia que Maria Santíssima mergulhava o coração de José completamente nas delícias que era ver o rostinho de seu filho Jesus e já contemplar a beleza escondida do amor de um pai que nos doou o seu próprio filho. Queridos irmãos, nesta quarta-feira, São José quer muito nos ajudar nesta obra. Ele, que é um bom carpinteiro, quer nos ajudar como construir este grande edifício que é a virtude da castidade. Então aprendemos aqui com São José um bom caminho para alcançarmos a pureza. Vamos então, no final deste nosso programa, tentar resumir em coisas objetivas a fim de nos ajudar de maneira mais precisa. Quais são os ensinamentos de São José para que nós busquemos a pureza? Em primeiro lugar, era a sua piedade, o seu amor a Deus. São José sempre estava na presença de Jesus e Maria Santíssima, como nós devemos sempre estar, pelas orações do terço, pela meditação acerca das virtudes de Maria, na adoração ao Santíssimo Sacramento. Em segundo lugar, São José demonstra assim o recolhimento. Era um homem recatado, modesto. São José sempre guardava a sua vista. São José, um homem silencioso, não era de falar, só falava com diálogos santos a Maria Santíssima, sua esposa, e a Jesus, seu filho. Então, a prudência no falar, com quem falamos, né? Guardar sempre o silêncio, buscar sempre o recolhimento, a vida interior. Depois, São José nos ensina a escolher amizades santas. Terceiro lugar, é preciso ter amizades santas. O que fez José era ainda mais casto do que ele era a santa amizade que tinha a Nossa Senhora e a Nosso Senhor. Quarto lugar, São José santificou a sua pureza também pelo sacrifício do seu trabalho, porque a ociosidade é a mãe dos vícios, diziam os padres do deserto. Muitos pecados contra a castidade estão relacionados à preguiça. Pessoas que ficam o tempo todo sem fazer nada, ficam até altas horas da noite no celular, no Instagram, no Facebook, e assim dando brechas para que o demônio possa tentar e perdermos o estado de graça. Portanto, devemos estar sempre em prontidão, sempre a trabalho de Deus. Como São José era um homem que servia a Nosso Senhor noite e dia, e assim nós temos que estar cingidos. Como disse Jesus, os servos têm que estar cingidos, pois não sabem a que hora chega o seu Senhor. Que São José nos ensina também a nos cingir, a trabalhar e ver no trabalho como um caminho de fugir contra os pecados, a pureza, que ameaçam a nossa pureza. Assim, percebemos o quanto São José pode nos ajudar neste ano a adquirir uma virtude tão bela e tão amada pelo castíssimo José. Que nós possamos pedir intercessão a Ele. Se você vive tentações contra a sua pureza, aproveite neste ano de São José para assim pedir a sua intercessão, fazer novenas, orações,
a chamada consagração a São José. Muitos estão fazendo a consagração a São José, é muito proveitosa, e aconselho aos senhores que façam esta consagração, e vai ajudar bastante no requisito da castidade. Que São José interceda por nós e que sejamos amantes da pureza, tal como o Santo Patriarca. São José, rogai